Olá, aqui é o Reverendo Misael. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Os Ensinos Finais do Sermão do Monte. Nesta aula nós vamos falar sobre o prefácio do Pai Nosso. E nós iniciamos com uma citação de Cipriano de Cartago, que diz assim: como é grande, portanto, a indulgência do Senhor! Ele nos envolve com a abundância do seu favor e da sua bondade, a ponto de querer que, ao elevarmos a Deus a nossa oração, chamemos Deus de Pai. Na última aula a gente teve uma visão geral do Pai Nosso, foi a aula introdutória ao Pai Nosso. Agora nós vamos olhar para o prefácio desta preciosa oração. E o Dr. Martinho Lutero sugere que o melhor ponto de partida e preâmbulo é saber perfeitamente como se deve invocar, honrar e tratar aquele a quem queremos implorar, e como nos devemos apresentar para torná-lo propício e inclinado a nos ouvir. E é assim que inicia a oração do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Na nossa trilha de hoje, nós vamos descobrir três coisas: que nós não sabemos orar como convém, que Deus é o nosso Pai e Ele é encontrado fora e acima de nós. Em primeiro lugar, nós não sabemos orar como convém. É interessante que o Pai Nosso começa assim: portanto, vós orareis assim. Olha que coisa interessante. Nós carecemos de ser capacitados e também animados para a oração. Portanto, vós orareis assim. E Jesus diz isso, ele enfatiza isso logo no início, porque nós podemos até achar que já nascemos prontos para ouvir a Deus ou para falar com Deus, mas nós não sabemos ouvi-lo. Nós não sabemos falar com Ele da maneira devida. Por conta da queda, nós perdemos aquele estado privilegiado que existia, né? Os nossos primeiros pais podiam falar espontaneamente, cotidianamente com Deus, quando Deus vinha visitá-los no jardim pela viração do dia, como lemos em Gênesis capítulo 3, verso 8, e também no verso 24, né? Quando registra a perda daquele grande privilégio. Nós hoje, por conta da queda, temos um problema grande a resolver. O profeta Isaías expõe graficamente que existe uma separação entre Deus e o homem pecador. Em Isaías 59, 1 e 2 nós lemos: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Essa é a situação. É exatamente por isso que nós precisamos olhar para o Evangelho. O Evangelho vai dizer o seguinte: que os que creem em Jesus são justificados por graça mediante a fé, ou seja, são reconciliados com o Pai. E você tem essas referências: Romanos 4, 28, 5, 1 a 2, Efésios 2, 8 a 9. Vale a pena ler as Escrituras nesses trechos que são recomendados, não é? E, em outras palavras, o acesso à presença de Deus Pai foi reconquistado por Jesus Cristo, Hebreus 4, 16. Mas o grande problema é que, apesar disso, né, apesar desse acesso ter sido reconquistado, nós agora precisamos aprender a orar. De fato que o nosso hábito de diálogo orante precisa ser agora adquirido, precisa ser aprendido. É aquilo que Isaías diz lá no capítulo 1, verso 17 do seu livro. No iniciozinho do verso 17 ele diz: aprendei a fazer o bem. É interessante que, se você olhar essa passagem, vale a pena você olhar para ela, depois olhar o trecho mais longo, você vai ver que Deus diz assim: cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. O mal a gente já faz normalmente, a gente tem que cessar de fazê-lo, mas o bem precisa ser aprendido a duras penas. É todo um processo agora que precisa ser feito, ou realizado, ou empreendido de santidade prática. Assim como quando você
precisa abandonar um mau hábito e aprender um bom hábito. O bom hábito, você vai ver que exige uma disciplina, uma dedicação, que vão muito além daquilo que você tinha que esforçar-se para fazer o mal. O mal você faz tranquilo, escorrega, como a gente diz popularmente, mas o bem precisa ser aprendido. A oração também precisa ser aprendida. É por isso que Jesus nos dá o Pai Nosso. Paulo explica, ele esclarece, não sabemos orar como convém. Romanos 8, 26. E esse problema não é só um problema intelectual, não é que a gente não sabe a teoria, a gente não conhece a doutrina sobre oração, não é isso. O problema tem muito mais a ver com os nossos afetos, com a nossa vontade. Basta verificar isso. Você nem vê o tempo passar se você decide maratonar uma série em um canal de streaming. Mas se você diz assim, vou dedicar 30 minutos para a oração, os sentidos se turvam, a atenção se esvai, mente e corpo se rebelam, esperneiam para não se entregarem à prece cristã. Assim como Judá, logo depois que saiu do cativeiro babilônico, ele precisou muito da ajuda do Espírito Santo para orar, e Zacarias 12:10 traz isso, né? Deus ajudaria o povo, daria ao povo o espírito de graça e súplica. Nós também carecemos do Espírito Santo para buscar o favor de Deus em oração. Não é à toa que em Romanos 8, 26 a 27, nós vemos que o Espírito Santo nos ajuda. Ele intercede por nós, ele nos ajuda na prática da oração. Então é isso que o comentarista, o Dr. Mark Boda, diz no comentário de Zacarias, quando comenta aquele texto de Zacarias 12, ele diz, ter favor é uma coisa, outra é tirar proveito ao se buscá-lo. Então os cristãos contam com o favor, com a graça de Deus, mas muitas vezes não tiram o proveito que poderiam tirar ou extrair dela, porque não buscam a Deus fervorosamente, de maneira regular e da maneira como deveriam buscar. E a primeira coisa a dizer realmente é essa, é muito importante a gente ter isso em mente. Nós não sabemos orar como convém, mas Deus nos dá o Espírito para nos ajudar. O Senhor Jesus nos dá o Pai Nosso para nos servir de modelo e de estrutura. É interessante nesse prefácio que nós dizemos que Deus é o nosso Pai. Pai Nosso que estás nos céus. Deus é o nosso Pai. É algo que devemos ter não apenas na nossa mente, mas gravado no nosso coração. Cipriano de Cartago questiona o seguinte: quais são, porém, irmãos diletíssimos, os mistérios da oração do Senhor? Quantos e quão grandes são eles, condensados em palavras breves, mas cheias de força espiritual, a tal ponto que absolutamente nada é omitido e que nossa prece e oração sejam um compêndio completo da doutrina celeste? E ele vai dizer, vou dizer para vocês, quais são esses mistérios. O primeiro mistério reside nestas palavras simples, Pai Nosso que estás nos céus. E a expressão Pai Nosso evoca proximidade. Deus é o nosso Pai. Se Ele é o nosso Pai, nós podemos e devemos orar com confiança, como diz o Dr. Hermes Ten Costa, e de fato é assim que deve ser. Quando olhamos para o texto de Cipriano de Cartago, ele diz o seguinte, que o homem novo, renascido, restituído a Deus pela sua graça, diz logo de início, Pai, porque já começou a ser filho. Nós já começamos a ser filhos. Deus nos encontrou com a sua graça. Agora nós podemos começar a dizer, Pai. Calvino enfatiza, ao chamarmos a Deus de Pai, antepomos o nome de Cristo, pois com que confiança de outro modo alguém chamaria Deus de Pai? Calvino está dizendo, sempre que você ora o Pai Nosso, você de certa maneira já está se chegando a Deus por meio de Jesus, porque é por meio de Jesus que Deus é o nosso Pai. E o Dr. J.I. Packer, ele é enfático quando diz, você resume todo o ensinamento do Novo Testamento em uma única frase, se falar dele como uma revelação da paternidade do Santo Criador. Da mesma forma, você resume toda a religião do Novo Testamento, se descrevê-la como sendo o conhecimento de Deus como nosso Pai Santo.
Se você quiser julgar se uma pessoa entendeu bem o cristianismo, descubra quanto ela valoriza a ideia de ser filho de Deus e de tê-lo como seu pai. Se não for este o pensamento que existe e domina a sua adoração, as suas orações e toda a sua perspectiva sobre a vida, isso significa que ela realmente não entendeu muito bem o que é o cristianismo. Que coisa impressionante essa palavra de Packer. A pessoa não entendeu ainda o que é o cristianismo. Se ela não valoriza a ideia de ser filha de Deus, de ter Deus como seu pai, se esse não for o pensamento dominante da sua adoração, do seu culto, isso me desafia bastante. Eu creio que deveria desafiar a você também. Você tem essa convicção? Isso é o centro da sua caminhada, da sua vida? Saber que você é filho de Deus? Que Deus é o seu pai? Deveria ser assim conosco. Pode ser que para o leitor contemporâneo essa afirmação, Deus é Pai, não constitua novidade, até porque a gente está muito misturado aí com paganismo e outras coisas, aqui no Brasil especialmente, mas não era assim no tempo de Jesus. Nem todo mundo, na verdade, absolutamente nenhum judeu ortodoxo teria essa liberdade para chamar Deus de Pai, como Jesus chamava. O doutor R.C. Sproul aponta para uma pesquisa importante, esclarecendo que um estudioso alemão do Novo Testamento, Joaquim Jeremias, escreveu um livro há muitos anos e fez nele uma afirmação surpreendente. Em nenhum momento da história judaica, em nenhuma literatura judaica até o 10º século na Itália, é possível encontrar um judeu dirigindo-se a Deus como Pai. As notáveis exceções, disse ele, são as orações de Jesus no Novo Testamento. Em todas as suas orações, exceto uma, Jesus dirigiu-se a Deus diretamente como Pai. E em todas as vezes, os seus contemporâneos pegaram pedras para assassiná-lo, acusando-o de blasfemo. E nós temos citado esse estudo do doutor Joaquim Jeremias nesses encontros nossos sobre a devoção mostrada ensinada por Jesus em Mateus capítulo 6. De acordo com o próprio Joaquim Jeremias, o substantivo grego usado por Jesus aqui em Mateus deveria chamar nossa atenção. Na verdade, Mateus usa o substantivo grego, né? O substantivo pater, mas esse uso que Mateus faz está remontando à palavra que Jesus verdadeiramente dizia, que provavelmente era o termo aramaico Abba ou Abá, cujo sentido é esclarecido logo adiante. O Dr. Joaquim Jeremias diz que um estudo global da grande e rica literatura judaica da oração, ainda pouco pesquisada, leva a concluir que em lugar algum se acha atestada a invocação de Deus como um termo Abba. Como se explica isso? Os padres da igreja, Crisóstomo, Teodoro de Mopsuestia e Teodoro de Ciro, oriundos de Antioquia e cujas amas, por conseguinte, falavam o dialeto ciro-oriental do aramaico, testemunham unanimemente que Abba era o nome dado pela criança a seu pai. E o Talmud confirma, quando uma criança saboreia o trigo, isto é, quando é desmamada, aprende a dizer Abba e Ima, papai, mamãe. Ou seja, Abba era um termo infantil e familiar. Ninguém jamais ousaria dizer Abba dirigindo-se a Deus. Jesus o faz sempre em todas as suas orações que chegaram até nós, com exceção apenas do brado da cruz, em Marcos 15:34 ou Mateus 27:46, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E aqui ele está invocando aquela parte do Salmo 22, verso 2. Por conseguinte, diz Jeremias, Jesus dirigia-se a Deus como uma criancinha a seu pai, com a mesma simplicidade íntima, o mesmo abandono consciente. E o Dr. Fritz Rinecker diz o seguinte: para os discípulos, o nome Pai tornou-se, por intermédio de Jesus, a expressão beatificante de tudo aquilo que a obra salvadora de Jesus consumou. O que os profetas do Antigo Testamento expressaram indiretamente, isso se tornou esplêndida consumação em Jesus. No Antigo Testamento, Deus é chamado de Pai somente 11 vezes, mas no Novo Testamento, 155 vezes.
Sproul está certo quando sugere que nós usamos a declaração inicial desta oração de forma tão rotineira que perdemos totalmente de vista seu significado fundamental. O início da oração com Pai Nosso evoca simplicidade e confiança. Além disso, sinaliza que nós fomos graciosamente adotados e recebemos o Espírito Santo, porque o apóstolo Paulo vai dizer isso. É o Espírito Santo que testifica no nosso coração, que somos filhos de Deus e nos compunge e nos dá essa graça, esse direito e esse privilégio de dizer: Abba, Pai, chamar Deus de papai. Que grande privilégio! É sobre isso que Cristo está falando logo no iniciozinho da oração do Pai Nosso. Também esta oração ou esta declaração inicial nos desafia ao testemunho, como diz Cipriano de Cartago. Ele escreve assim: se o próprio Cristo não nos tivesse permitido orar desta maneira, nenhum de nós ousaria pronunciar o nome de Pai. Por isso, devemos saber e lembrar que se dizemos que Deus é Pai, precisamos agir como filhos de Deus, para que do mesmo modo que nos alegramos de Deus Pai, Ele também se alegre de nós. Veja só, ao dizer Pai Nosso, você está sendo convocado a viver como um filho de Deus nesse mundo. Esta fala tão simples, ela nos desafia ao testemunho cristão. E esse pronome nosso nos conscientiza de que Deus é Pai não apenas do cristão individual, mas também de todos os crentes. E é Cipriano de Cartago quem afirma isso de forma contundente. Ele diz: com efeito não dizemos Pai meu que está nos céus, nem o pão meu dá-me hoje, nem se pede cada um para si apenas o perdão de sua dívida, que não venha a cair em tentação ou que seja livre do mal. E ele prossegue: a nossa oração é pública e comum. Ao orarmos, não o fazemos para um apenas, mas para todo o povo, porque todo o povo somos um. E até o uso da palavra pai hoje tem sido questionado por alguns, né? Porque os moteiros de família estão se desfazendo e existe tanta coisa esquisita acontecendo no mundo dentro das famílias. E a queda realmente corrompeu o exercício da paternidade humana. Mas apesar disso, Deus é um Pai perfeito. Ele é o Pai perfeito. O Pai que todos gostariam de ter. Amoroso, forte e seguro, totalmente honesto, provedor capaz e abundante, atencioso e respeitoso, gentil e dedicado. E não apenas Deus é o nosso Pai, de acordo com esta oração, com o prefácio desta oração, mas também Ele é encontrado fora e acima de nós, porque o prefácio diz assim: Pai nosso que estás nos céus. E as palavras que estás nos céus evocam distância. Então, compreendamos isso. Deus está acima de nós. Ele é distinto da sua criação, de modo que, como nós temos dito, a oração é uma fala consciente com o nosso Pai Celeste, que não depende de nós, que existe fora de nós. Isso precisa ser bastante enfatizado, porque a gente vive em uma cultura que está retornando ao paganismo e que está abraçando formas muito diferentes de panteísmo, ou é bastante afetado que é bastante afetada pelas religiões orientais. Há, de certa maneira, um sentido em que é muito correto você dizer Deus habita em nós, porque esse é um fato. Nós somos habitação do Espírito, somos santuário do Espírito Santo. Mas é errado quando você começa a confundir a oração com esse exercício de autodescoberta. Você começa a pensar que a oração é um mergulho dentro de si mesmo. Nada disso. Basicamente, a oração é um movimento da alma crente para fora e para cima. Você encontra isso nos Salmos, Salmo 25:1, a ti, Senhor, elevo a minha alma, mas tem outros salmos, Salmo 77:1, 86:4, 123:1, 143:8. Existem até alguns salmos que mostram Deus como uma espécie de herói que desce dos céus para socorrer ao suplicante, Salmo 18:6
e 9 até 10, Salmo 144, 5 até 8. Todas essas passagens estão mostrando: ore ao Senhor, e o Senhor está fora de você, Ele está nos céus e Ele desce para atender a sua súplica, a sua oração. Além disso, esse fato, de dizer que Deus está fora de nós, Ele é distinto de nós, Ele está elevado acima de nós. Isso deve produzir no nosso coração isso que a gente chama de intimidade respeitosa. Há uma intimidade de pai para com o filho. Ele é o nosso Pai Celestial, mas ao mesmo tempo é uma intimidade cheia de reverência. O Dr. Hineker, ele nos ajuda a compreender que Pai no céu significa que estamos radicalmente impedidos de transformar Deus Pai em nosso paizão. Não confunda Deus. Não chame Deus de paizão. Não pense que Deus é qualquer um. É como se fosse um pai humano. Nada disso. A expressão Pai nos céus combina a bondade que gera confiança com a reverência mais sagrada. Hineker diz: qualquer intimidade grotesca e falsa fica de antemão excluída. A confiança no Pai jamais pode tornar-se uma familiaridade irreverente, pois o Pai nos céus é e permanece santo. O Dr. Sinclair Ferguson desenvolve essa ideia. Ele diz: é por esta razão que os membros da igreja primitiva introduziam a oração do Pai Nosso com as palavras: conceda que possamos ousar chamá-lo de Pai e dizer Pai Nosso. A liturgia de São Crisóstomo. Eles reconheciam o paradoxo que há na comunhão com Deus. Então, entenda, a comunhão com Deus tem um paradoxo, porque ao mesmo tempo que as suas orações significam esse pesar pelo pecado, elas exprimem também alegria pelo perdão da graça. Era assim com as orações da igreja antiga, deve ser assim com a nossa oração. O Dr. Ferguson diz: a oração envolve grande esforço, mas não é o esforço para persuadir a Deus. Pelo contrário, é o esforçar-se por ser controlado por Deus, abandonando os lugares escuros e secretos onde temos escondido a verdade a respeito de quem somos e depositando toda a nossa vida diante de Deus. Entenda, Deus é o Ser Supremo, Todo-Poderoso e Soberano. Nós somos dignificados pela adoção, mas nós não somos iguais a Deus, não somos superiores a Deus, não podemos emparedar Deus com a nossa oração. Abandone essas ideias juvenis, infantis e até pagãs, de você poder usar determinadas palavras ou de repente evocar uma promessa da Bíblia e dizer: Deus, o Senhor tem que me dar isso agora, eu não aceito, eu não recebo isso e o que eu quero é isso ou aquilo outro. Não, você não está falando com qualquer um, você está diante de Deus. Então a gente se aproxima diante de Deus com confiança filial e reverência. Malaquias 1,6 diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Quando dizemos que estás nos céus, nós admitimos nossa miséria, como explica Lutero. Quem se impôs a implorar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, e o faz do fundo do coração, confessa que tem um Pai, e que este Pai está nos céus, sabe que está na miséria e abandonado na terra. Segue-se necessariamente um impulso nostálgico dos corações, como acontece a um filho que, longe da pátria de seu pai, vivendo na miséria e na desolação entre os estrangeiros, dissesse: ai de mim, Pai! Estais no céu e eu, teu miserável filho, na terra, no exílio, longe de ti, no meio do perigo, na desolação e na angústia, entre os demônios, entre os maiores inimigos e entre os perigos de toda a espécie. Ninguém, a não ser o Pai, nos pode ajudar a subir aos céus. É assim que está escrito: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. João 3,13. É entrando nele e às suas costas que nós temos de elevar. Por conseguinte, todos os fatigados e até mesmo os que ignoram o que essas palavras significam podem pronunciar esta oração, que considero a melhor, pois nela, mais do que a boca, é o coração que fala. Somente o Pai que está nos céus nos conduz ao céu por meio do seu Filho Jesus Cristo.
Jesus prepara lugar para seus discípulos na casa do Pai. É o que ele diz no Evangelho de João, João 14, 1-3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O Catecismo Maior condensa tais ensinos como segue. O que nos ensina o prefácio da oração dominical? O prefácio da oração dominical, que é Pai nosso que estás nos céus, nos ensina, quando orarmos, a nos aproximarmos de Deus com confiança na sua bondade paternal e no nosso interesse nele, a ter reverência a todas as outras disposições de filhos, o melhor, afetos celestes e a devida apreensão do seu soberano poder, majestade e graciosa condescendência, assim como a orar com outros e por eles. Que seja assim a nossa aproximação do Senhor ao orarmos o Pai Nosso. E aqui podemos começar a concluir. E quão abençoador é este prefácio do Pai Nosso. Deus é Pai Celestial, cuja ira já foi aplacada de uma vez por todas pelo sacrifício oferecido por Jesus Cristo, como lemos em Hebreus 9, 11-14. Agora, o trono de Deus é trono de graça, Hebreus 4,16. E nós nos aproximamos dele confiadamente e com reverência. Nós agora nos aproximamos de Deus como cantamos no hino 4. Deus está no templo, Pai onipotente. A seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo. Trocando em miúdos, não é necessário nem devido fingir que oramos como fazem os hipócritas, nem tentar manipular a divindade como fazem os gentios. Se a gente quiser falar com Deus, basta abrir a nossa boca e, firmados em Jesus, dizer: Pai nosso que estás nos céus. Lutero complementa, nos ajuda, retornando a ele diz: ora, de todos os nomes, não há nenhum que melhor nos coloque perante Deus do que o de Pai. É uma palavra muito amistosa, muito terna, muito profunda, que vem do coração. Não seria tão suave e reconfortante para nós dizer Senhor, Deus ou Juiz? É que o nome de Pai é inato por natureza e naturalmente doce. É por isso, de todos os nomes, o que mais agrada a Deus, e mais do que qualquer outro, o incita a ouvir-nos, e pela mesma razão confessamos através dele que somos seus filhos. Ao procedermos assim, comovemos Deus no mais profundo de si mesmo, pois não há voz mais doce para o Pai do que a do Filho. E sucede ainda que a isto acrescentamos: que estais nos céus. São palavras pelas quais demonstramos a nossa aflição e miséria dignas de compaixão e que com veemência nos compelem a implorar, pois incitam Deus a exercer a sua misericórdia. Chegados aqui, estamos prontos para conhecer as petições do Pai Nosso. Começaremos a fazer isso a partir da próxima aula, se Deus permitir. No próximo encontro, começaremos a conhecer as primeiras petições da oração do Senhor. Muito obrigado por ter participado desta aula. Você é convidado a participar da próxima. Que Deus o abençoe.